Abra sua Bíblia do Evangelho segundo Marcos, o texto que nós já lemos no início do nosso culto. Marcos capítulo 4, a parábola da semente. Apenas 3 versículos compõem essa parábola: 26, 27, 28 e 29. Aliás, 4 versículos: 26, 27, 28 e 29. Glórias ao Senhor. Os que acharam podem dizer amém. Também está na tela. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. E 29. Porque está chegada a ceifa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor amado, que o Espírito Santo nos ajude a entender a interpretação da mesma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma parábola de Jesus sobre a semente. Jesus ensinava as lições importantíssimas para a nossa vida através de parábola. Nessa parábola, Jesus ilustra o desenvolvimento invisível do reino de Deus. Nela, o semeador passa por 3 importantes fases. Preste atenção. Você veja aqui que o semeador, nessa parábola que Jesus conta, ele faz muito pouco dentro do processo geral. Jesus está falando aqui sobre a divulgação do seu reino. Diga comigo: divulgação do seu reino. Talvez fosse uma lição que no ano 2025, a igreja, depois de 2000 anos, pudesse ser uma igreja tão madura que a gente não precisasse falar disso. O que acontece, que nós esquecemos na questão da semeadura do Evangelho, é porque a maioria de nós, da nossa geração, já conheceu a igreja grande, a igreja com muita gente. Há pessoas que quando eles chegam numa igreja e tem poucas pessoas, eles querem mudar, porque ele quer ver muita gente. Esses dias, eu conversando com um líder, né? E nós estávamos falando em eventos direcionados de orientação, de estudos para líderes, para pastores. Ele me perguntou: pastor, o senhor não pensou em cantar um cantor nesse dia para fazer um show? Eu falei: não, meu irmão, aqui é para a gente aprender a palavra. Já tem muito show, e não estou contra o show, só que é o seguinte, aqui é para aprender a palavra. Então, por que ele pensava o seguinte: talvez fosse ter muita gente, mas se fosse ter tanta gente para assistir um show, quando se começasse a pregar a palavra, as pessoas iam se sentir enganadas, porque elas não foram lá para a palavra. Essa é a verdade. E o pior é que isso começa a acontecer nos nossos cultos. Jesus nos chamou para sermos divulgadores do seu reino. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... E ser-me-eis o quê? Testemunhas, não assistente de show. Então preste atenção. Quando a igreja se reúne, algumas coisas nós temos que prestar atenção: cânticos, salmos, hinos. Os nossos cultos precisam ser cristocêntricos. Nós precisamos lançar a semente do Evangelho, a semente de Cristo. Se você perguntasse para mim: pastor, o senhor conhece várias igrejas, o que o senhor acha da nossa igreja na hora de louvor? Louva a Deus. Eu escolheria a nossa igreja aqui. Você vem num culto aqui, você vai ouvir o coral cantar, a orquestra tocar, as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, grupo de louvor, músicos. Vocês são uma bênção. Agora, existe alguma coisa que não é um problema de vocês, é um problema da nossa geração. E eu, como pastor, considerando aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, cabe a mim compartilhar com vocês. Nós precisamos começar a pensar:
o quanto nós estamos semeando a mensagem do Evangelho. Preste atenção. Há hinos maravilhosos e a gente canta. Por exemplo, há hinos, irmãos, que a gente não sabe se o céu desceu ou a terra subiu. Porque o hino de conforto, de consolo espiritual, glória a Deus. Mas são hinos que a gente pode vibrar, que a gente pode adorar, que a gente pode chorar, até na nossa casa. Mas quando a gente fala da nossa adoração pública, o quanto isso leva Jesus. Sejam os hinos avulsos, sejam os hinos departamentais, sejam os hinos congregacionais. Nós, obreiros, também precisamos pensar nisso. Os próprios hinos da harpa cristã, nós temos hinos de doutrina, hinos de adoração e hinos de evangelização. Num culto evangelístico, principalmente se esse culto for transmitido, qual o percentual de cânticos que estão levando o nome de Jesus? Mensagens. Nós podemos pregar a Bíblia toda, mas nós temos que encontrar Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, com a aplicação cristocêntrica. E eu quero me lembrar aqui, alguns pastores mais antigos sabem disso, que nos próprios cânticos congregacionais não podia faltar um hino que falasse no sangue de Jesus, que falasse na cruz do Calvário, não é? Talvez você pudesse dizer, pastor, os tempos mudaram, mas Jesus não mudou. Jesus continua sendo a única solução. Disse Jesus, eu sou o caminho, mais uma vez, eu sou o Aperte a mão de Simão e diga, Jesus não mudou. Ninguém transforma um pecador a não ser Jesus. Ninguém liberta uma prostituta a não ser Jesus. Ninguém liberta o endemoniado. O demônio só sai no nome de Jesus. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Essa é a semente que a gente tem que lançar. E eu quero até fazer um desafio aqui. Que a gente, talvez ela diga, pastor, mas só isso? Se hoje, nos dias atuais, nós cantarmos o dízimo de cânticos que fala de Jesus, já começa a melhorar. Eu disse o dízimo, 10%. Porque a maioria não diz. A gente subentende, mas o pecador ainda não entende isso. O nome de Jesus não pode ser esquecido. A nossa mensagem, o nosso canto, o nosso louvor deve ser cristocêntrico. Por exemplo, obreiros, pastores, pregadores, o quanto tem de Jesus na nossa mensagem? Essa é a nossa semente. Diga comigo, essa é a semente que o Senhor deixou. Essa parábola ilustra o desenvolvimento invisível. Diga comigo, invisível. Diga, do reino de Deus. Por que invisível? Preste atenção. Jesus não mandou ninguém salvar. Jesus mandou pregar. Aleluia. Porque quem salva é Ele. Ele não mandou ninguém salvar. Ele mandou pregar. Mas pastor, e se eu pregar e ninguém quiser Jesus? Não é problema seu. Pregue. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Queiram ou não queira, pregue a palavra. Essa parábola ilustra o desenvolvimento invisível do reino de Deus. Nela o semeador passa por 3 importantes fases. Diga comigo, número 1. Diga forte, semear fielmente. Diga número 2. Esperar pacientemente. Diga número 3. Colher alegremente. Repita, semear, esperar e colher. Vamos ler de novo? São 4 versículos. De novo, Marcos 4. Para a gente não esquecer. A mensagem deixada por Jesus. 1, 2, 3. E dizia o quê? O reino de Deus. 27. Vinte e 28.
29. Porque está chegada a ceifa. Jesus ilustra aqui 7 processos. Diga 7 processos. Desde a semeadura até a colheita. Diga, desde a semeadura até a colheita. Me ajude a pregar para esse mundo do lado. Fala assim, o trabalhador trabalha 2 vezes só. Diga, o trabalhador trabalha 2 vezes só. Diga, quando lança a semente. E aí para. Ele não vai fazer mais nada. Diga comigo. A semente germina. Cresce. Produz a erva. Produz a espiga. Produz no grão de trigo. Dentro da espiga. Eu vou numerar para você não esquecer. Diga, número 1. Lança a semente. Quem foi que lançou a semente? O trabalhador, o lavrador. Agora, número 2, diga germina. Número 3, diga cresce. Número 4, diz produz a erva. Número 5, diz produz a espiga. Número 6, diga produz no grão de trigo dentro da espiga. Agora, diga chama o lavrador. Agora o fruto maduro está pronto para a ceifa. O que foi que o lavrador fez? Diga, semeou e colheu. De novo, semeou e colheu. Agora, se você não semear, não vai colher. O que Jesus quer dizer nessa parábola? Eu não mandei você germinar nada. Eu não mandei você fazer crescer. Eu não mandei você fazer produzir a erva. Eu não mandei você produzir espiga. Eu não mandei você produzir o grão de trigo dentro da espiga. Eu mandei você semear e mandei você colher. Compartilhe com esse irmão. Será que é difícil? Pastor, nós não estamos colhendo. Porque não estamos? Porque não estamos? Porque não estamos semeando. Curiosamente, apenas na primeira e na 7ª etapa existe a ação do homem, que é semear e colher. Nas outras 5 etapas, o homem não pode fazer nada, apenas esperar e confiar que a natureza cumpra o seu papel. Preste atenção. Jesus fala aqui que é como se o homem lançasse a semente e dormisse e se levantasse de noite ou de dia. Jesus não está chamando aqui ninguém de preguiçoso. Ele está falando do ciclo da vida. Porque a gente tem que dormir e acordar. Entre dormir e acordar, a gente faz algumas coisas. Vai no banco, vai na prefeitura, lança outra semente, cuida da família, resolve os problemas do dia a dia. Ele diz o seguinte assim: só que você vai pacientemente esperar que a semente lançada vá florescer. Você vai esperar o dia de colher. Jesus não está falando aqui que o lavrador é preguiçoso, não. Ele está dizendo o seguinte: lançou a semente, vai cuidar das coisas da vida. Confia. Espera. Mas como é que a gente vai confiar e esperar se nós não lançamos semente alguma? É importante observar que para essa série de etapas, para que essa série de etapas acontecessem, é necessário o trabalho humano e único de primeiro lançar a semente. Repita comigo: lançar a semente. Como é que a gente lança a semente? Número 1, diga, no nosso louvor. Diga forte: no nosso louvor. Nas nossas ações. Com o nosso testemunho. Nas nossas conversas. Na nossa família. Com os nossos amigos. Na nossa vizinhança. E por aí vai. Aí você põe a sua mente para funcionar. Diga na internet. Não ouvi não, diga na internet.
Pastor, na internet? Eu uso a internet para colocar bolo. Os bolos que o Claudinho faz. Estou brincando, Claudinho. Mas, por exemplo, peixe assado, cuscuz, né? Tem irmão que levanta, aí ele coloca assim, olha o cuscuz que eu fiz essa manhã. Mas ele não fala, Jesus te ama. Jesus te salva. Jesus te transforma. Nós temos uma arma poderosa na mão. Se nós, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Durante muito tempo, dissemos que a TV era do inimigo. E quando a gente foi usar a TV, o inimigo já tinha tomado conta. Temos cuidado para não entregar a internet unicamente na mão de Satanás. Vamos ocupar o nosso espaço lá. Dizendo, Jesus me salvou e salva você também. Ah, pastor, mas é complicado. É complicado não, irmão. Jesus não vai falar. Não. Jesus falou isso para discípulo. Jesus falou isso para apóstolo. Jesus não falou isso, meus irmãos, no jogo do Santos e Corinthians, no Fla-Flu, nem no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Ele falou para discípulo. Ele está falando a sua palavra para nós. Talvez é melhor. Esses dias alguém falou para um crente da nossa igreja: como é que você aguenta ficar naquela igreja levando lapada? Aí levou outro. Aí o irmão falou assim: se o pastor deu lapada, eu nem senti. Porque eu estou pregando a palavra. Isso é Bíblia, irmão. Foi Jesus que falou. Semeia a semente. Acredita. É o Senhor quem vai fazer ela produzir. É o Senhor quem vai nos fazer colher. Quem está entendendo o que Deus está falando? Discorrendo sobre a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo fala algo, não é que complementa, corrobora com o que Jesus falou, não é? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículos 8 a 15. Romanos capítulo 10, versículo 8 a 15. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9. Serás 10. Onze. 12. Rico para com todos. E os que invocam. 13. Quatorze. Agora forte. Mais uma vez essa frase, essa pergunta. Mais uma vez. 15. Irmãos, o apóstolo Paulo, aleluia, ele está falando sobre o caráter e a urgência da pregação. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Parece-me que está mais fácil enviar hoje do que pregar. Só que enviar é uma das responsabilidades. Semeis testemunhas tanto em como em toda e Samaria e até os confins da terra. Presta atenção que é concomitantemente. Eu pregar aqui não me isenta de pregar lá nem acolá. Eu pregar distante não me isenta de pregar aqui e pregar ali. A igreja faz tudo isso simultaneamente. Uns pregam aqui,
Outros pregam lá e outros pregam acolá. Onde eu tenho que pregar, eu tenho que pregar. Onde eu tenho que enviar, eu vou enviar. Onde eu tenho que orar, eu vou orar. E onde eu tenho que contribuir, eu vou contribuir. Uma igreja completa faz todas essas coisas. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Não, pastor, mas eu já dou a minha oferta missionária. É uma coisa. Isso não nos isenta de falar de Jesus. Isso não nos isenta de semear a boa semente. Eu estou dizendo a boa semente. Irmão, olhe para cá. Uma coisa interessante. Eu semeio a semente, vou confiar e vou esperar. Aleluia. Diz o texto, olha que interessante. É como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele mesmo como. Repita comigo, não sabendo ele mesmo como. Repita de novo essa frase, 1, 2, 3. Mais uma vez. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo assim? Não vai ter explicação humana. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu tive 2 experiências recentemente sobre isso, que eu me perguntei para Deus sozinho. Evangelizo uma pessoa, depois de tempo eu encontro a pessoa. Pastor, preciso te dizer uma coisa, eu sou crente agora. Sou crente, pastor. Lembra aquela Bíblia que o senhor deu? Comecei a ler aquela Bíblia, aceitei Jesus. É mesmo? Onde você está? Onde? Eu estou na igreja tal, de tal, de tal. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, Jesus, não podia congregar comigo? Aí no dia chega um outro irmão lá do norte do país. Pastor, estou vindo aqui, pastor. Já faz 4 meses. E Deus tocou no meu coração, que é para mim congregar aqui. Aí o Espírito Santo disse para mim assim, foi você que ganhou ele para Jesus? Mas eu mandei ele para cá. Pregue a palavra. 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 Quem está entendendo o que Deus está falando? Líderes departamentais, regentes, pregadores, pastores, dirigentes de congregações, vamos pensar que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a evangelização, com o Cristo crucificado. E como pregarão se não forem enviados? Agora tem uma promessa, como está escrito, é Paulo falando para a igreja de Roma, a última parte, quão formosos, todos juntos, 1, 2, 3, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Diga, vamos lá, vamos ler todo o versículo, 1, 2, 3, está na tela. E como o apóstolo Paulo estava lembrando para a igreja de Roma uma profecia do Cristo, do Messias, que estava no livro de Isaías. Vamos ler? Isaías 52, versículos 6 a 10. Isaías 52, versículos 6 a 10. Está na tela, todos juntos, 1, 2, 3. Portanto, é o 7. O teu Deus, repita comigo, que faz ouvir a salvação. Mais uma vez. Fale com esse irmão, será que nós temos cantado e pregado a salvação? O 8, todos juntos, eis a voz dos teus atalaia, 1, 2, 3. Juntamente exultam.
9. Deserto de Jerusalém. Continue. Remiu a Jerusalém. 10. Verão o quê? A salvação do nosso Deus. Essa é a mensagem da igreja. Irmão, há uma série de coisas que envolvem o mundo que a gente vive, não é? Os problemas do mundo, depressão, problemas que envolvem a política. Eu não sou inocente quanto a isso. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. Nós temos que votar com consciência cristã, é bem verdade. Mas a igreja, como igreja, não está aqui para falar de política. A igreja está aqui para falar da salvação de Jesus Cristo. Agora, quem conhecer a Bíblia de verdade, quem tiver consciência cristã, votará com consciência cristã. Por exemplo, eu não vou votar em alguém que sabidamente vai prejudicar a pregação do Evangelho. Se eu já sei disso, não votarei. E serei contra. Agora, quando eu vou pregar, a minha mensagem aqui é a mensagem do Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e que voltará. Essa mensagem serve para o bêbado, essa mensagem serve para o drogado, essa mensagem serve para o político, e essa mensagem serve para aquela pessoa que acha que é boa e que vai para o céu só porque é boa. Se não aceitar Jesus, não vai para o céu. Pastor, o senhor está dizendo que vai para o inferno? Infelizmente vai. Se não aceitar Jesus, vai. E aliás, olha que é forte, está escrito: ninguém vai ser condenado por não aceitar o Evangelho. A Bíblia diz que já está condenado. Aceita o Evangelho para ficar livre da condenação. Porque diz a Bíblia que aqueles que não entendem, que não creem, que não querem, eles já estão condenados. Agora, se livra da condenação quem crê em Jesus. Se livra da condenação quem aceita Jesus. Isso prega, exorta, dissemina, semeia. A evangelização, através da pregação, cânticos e outros meios, é a primeira ferramenta válida que Deus utiliza para que o seu reino seja anunciado na terra. Isso só pode ser realizado exclusivamente pelos salvos em Jesus Cristo. Tem salvo aqui? Levante a mão. Levante a mão. Tem uns irmãos que não levantou a mão não tem certeza não. Acho que vou fazer apelo hoje aqui. Os salvos podem levantar a mão? Diga para esse irmão, isso é para nós. Isso é para nós. Isso é para nós. Ah, mas eu sou pastor, principalmente para você. Passei exemplo dos fiéis. Para mim. Aleluia. Quem é crente é que fala de Jesus. Quem é crente é que anuncia Jesus. Pastor, mas não funciona mais. Funciona. 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 É lógico, alguns métodos mudam, se atualizam, não é? Alguns de nós aqui, né? 40 graus de paletó e gravata, na Praça Princesa Isabel, em frente ao antigo supermercado Peralta. 40 graus, eu com a tuba aqui, glória a Deus. Mas a igreja está aqui, as congregações estão cheias. E amanhã? E amanhã? Quantas vezes zombaram do evangelho que estava sendo pregado? Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi aqui nessa igreja. Aconteceu o culto livre nosso aqui. Ali mais ou menos ali naquele semáforo que tem ali hoje, perto do supermercado Extra, por ali e tal. Os irmãos de um lado, tocando. Está na história da nossa igreja. E o sujeito passa e afronta os irmãos pregando do evangelho. E o pastor que diria:
Senhor, toma conta. Ele não pediu morte, não pediu nada. No domingo seguinte, na hora do culto livre, estava passando o velório do camarada do outro lado. E aquilo causou temor. Não se brinca com crente. Agora hoje não precisa mais disso, porque a gente não prega. Deus utiliza o método da sua igreja. Somente os salvos em Jesus Cristo podem anunciar o evangelho. O outro trabalho é humano e o da colheita. A gente anuncia e depois a gente colhe. Através dele é realizada a conclusão da obra que Deus realizou no coração daqueles que ainda não conheciam a Cristo. É lógico. Depois da colheita a gente vai discipular. Diga, discipular aqueles que aceitaram Jesus. Aí a gente rega. Diga, rega. Glórias ao Senhor. Por isso que Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. Vamos lá, 1 Coríntios 3:6. 1 Coríntios 3:6. Todos juntos, 1, 2, 3. Aliás, vamos ler, espera um pouquinho só. Vamos ler a partir do versículo 5. Me ajude aí, mídia, por favor. A partir do versículo 5 para completar o pensamento. Todos juntos, 1, 2, 3. O 6. Sete. Mas Deus. 8. Nove. Paulo está dizendo assim, um planta e outro rega. Aleluia. E Deus dá o crescimento. Foi o que Jesus falou na parábola. Você semeia e depois você vai colher. Você não sabe como germina, você não sabe como cresce, você não sabe como o milho vai dar dentro da espiga, você não sabe nada. Você só sabe que você semeou a boa palavra, a boa semente, e depois você vai colher. O ser humano sabe e pode semear, e até mesmo regar, mas só Deus sabe e pode fazer crescer. Repita comigo, só Deus sabe e pode fazer crescer. Mas Deus só faz, aleluia, crescer se o homem, quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Eu não sei fazer crescer. Eu não sei fazer germinar. Eu não sei fazer a fruta ou o fruto aparecer. Mas semear eu sei. E Deus só quer que eu semeie. O resto Ele vai fazer. Glórias ao Senhor. O versículo 28, eu quero que você leia só o 28. Agora, lá do texto da parábola, 28. Tem uma coisa importantíssima aqui que eu quero, para a gente, antes de terminar, meditar sobre ela. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Porque a terra... Repita comigo, porque a terra, por si mesma, mais uma vez, porque a terra, por si mesma, diga comigo, sobrenatural de Deus. Mais uma vez, sobrenatural de Deus. Fale com esse irmão, você crê? Essa palavra, ela vem do original no grego, automate. Diga comigo, automate. É a origem da palavra automático. Automático é aquilo que eu não preciso fazer nada, vai acontecer automaticamente. Essa palavra automático só existe 2 vezes no Novo Testamento. Nessa parábola, olha que coisa interessante. Nessa parábola, e depois quando Paulo,
quando os apóstolos estavam presos. Curiosamente, esse termo é usado novamente em todo o Novo Testamento, no livro de Atos, onde diz que a porta se abriu por si mesmo na libertação de Pedro. Vamos ler Atos 10, 8 a 12. Atos 10, 8 a 12. Vamos ler a partir do versículo... Atos 10, é isso mesmo? Versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Atos 8, não é isso? É 8, exatamente. Vamos lá. E disse-lhe o anjo. 1, 2, 3. E disse-lhe o anjo: cinge-te a ata e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma. E o 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A terra deu por si mesma. A porta se abriu por si mesma. Diga para seu irmão: você não vai precisar fazer nada. Diga para esse irmão: lança a semente. Lança a semente, canta a semente, profetiza a semente. Diga que Jesus Cristo salva. Diga que Ele vem buscar a igreja. Diga que Ele liberta. Lança a semente. A terra vai dar por si mesma, assim como as portas se abriram. Milagre de Deus. Glórias ao Senhor. E agora a gente vai terminar. O ser humano precisa apenas fazer a sua parte de lançar a semente. O reino de Deus, através da ação do Espírito Santo, possui poderes espirituais que ninguém poderia colocar ali, pois são totalmente gerados pelo próprio Deus, para cumprir o propósito da salvação que Ele mesmo designou. Vamos terminar. Tiago 5, versículo 17 a 20. Tiago 5, versículo 17 a 20. Todos juntos, 1, 2, 3. Elias. Dezoito. Olha aí. Orou e o céu deu. E a terra. Olha aqui. Elias não plantou nada aqui. Elias orou. Deus mandou e a terra produziu. O 19. Todos juntos. Irmãos. Vamos lá, todos juntos, bonito, 1, 2, 3. 20. Que fizer converter do erro do seu caminho um pecador. Meus irmãos, coisa linda. Vamos ler de novo, a partir do 18, né? Aliás, do 19, todos juntos, é muito lindo isso aqui. 1, 2, 3, irmãos. E aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador. E para terminar, Provérbios 11 e 30. Glória. Vamos ficar de pé todos em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Todos juntos, Provérbios 11 e 30. Vamos ler para orar. Glórias ao Senhor. 1, 2, 3.
Mais uma vez, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Convide o seu irmão para semearmos. Vamos semear. Vamos semear a palavra. Vamos semear o Evangelho de Cristo. Vamos semear aos nossos amigos. Vamos semear aos nossos irmãos semeando, irmãs semeando, obreiros semeando, músicos semeando, adoradores semeando, pastores, pregadores semeando. E eu quero louvar a Deus porque uma pessoa está decidindo aceitar a Jesus, participando desse culto. Jesus, salva essa pessoa, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Ore pelo seu irmão, Senhor nosso Deus. Nos ajuda, Senhor. 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 Espírito Santo nos ensina. Espírito Santo, levanta uma geração que evangeliza. Levanta uma geração que prega. Levanta uma geração que proclama Cristo. Levanta uma geração que proclama as verdades do teu evangelho. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pregadores, pastores, homens e mulheres comprometidos com o teu reino. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Abraça esse irmão, diga uma palavra de vitória sobre a vida dele. Glórias ao Senhor.